Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso último encontro de Direito e Bioética. Desculpem pelo atraso, é que ao mesmo tempo eu estou no evento de Rondonópolis, da Unemate, e um orientando meu está apresentando um GT, e por isso que eu atrasei aí alguns minutinhos. Nesse nosso último encontro, então, o objetivo é terminarmos a apresentação dos seminários e fazermos um encerramento geral sobre todo o conteúdo. Toda vez que falamos em direito, falamos numa generalidade, numa necessidade e numa grande utilidade. O direito está presente no nosso dia a dia, ele está presente no nosso contemporâneo de uma forma diferenciada. E nessa nossa contemporaneidade, onde tudo é líquido, meio que descartável, a tecnologia toma conta das nossas vidas cada vez mais. E cada vez mais essa tecnologia acaba influenciando na formação valorativa, que vai ser a nossa valoração moral, da nossa consciência moral. A partir dessa consciência moral, a nossa ética começa a sofrer grandes influências por fruto dessa tecnologia. Hoje nós podemos afirmar que nós não temos famílias tradicionais como alguns anos atrás, constituídas pela clássica figura, né, da família, pai, mãe, filhos. Hoje a maior parte das famílias são famílias monoparentais, nós temos os novos tipos de família, que são as famílias afetivas ou socioafetivas, né, homoafetivas, e com tudo isso nós passamos a discutir as questões relativas à bioética e ao preconceito. Quando nós falamos em preconceito, nós temos que lembrar sempre da palavra conceito e não do pré. Primeiro vamos conceituar, vamos entender, vamos buscar os objetivos disso, para depois eu poder ter um pré-conceito, eu fazer a minha pré-concepção sobre os assuntos. Primeiro sempre buscar conhecimento, quem fundamenta isso, Luiz Alberto Vará, Saber Crítico, Senso Comum Teórico dos Juristas, que é um texto que vocês podem utilizar para toda a vida de vocês. Sempre vamos ter o nosso senso comum teórico de juristas. Vamos buscar uma fundamentação teórica. A partir dessa fundamentação teórica, vamos sustentar o nosso posicionamento. Esse posicionamento vai ser sempre positivo, sendo para o aspecto negativo ou positivo, ele sempre será positivo. Por quê? Porque está sustentado. Isso vai ser a nossa ética, isso vai ser o nosso dia a dia enquanto profissionais do direito. O direito que está extremamente ligado a essa cultura valorativa, lembrando que cultura são todas as nossas crenças, os nossos costumes, os nossos hábitos, que o Miguel Reale já trazia lá na teoria tridimensional do direito, quando ele diz que todos os fatos que acontecem na sociedade são valorados por essa sociedade. Essa sociedade, ao valorar, ela vai julgar. E ela vai julgar vigiando e punindo as pessoas. Olha a referência, Michel Foucault. Todo instante nós estamos sendo vigiados e somos punidos pela própria sociedade, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos chefes, pelo Estado que lidera e que exerce o poder de punição sobre todos nós. Tudo isso é em prol da garantia da ordem, da segurança, do garantismo constitucional. Esse garantismo constitucional, que o Aury Lopes Júnior vai falar muito em direito penal e direito processual penal, esse garantismo é o que garante a nossa existência, a nossa vida em sociedade. Por isso a importância de estudar a bioética. Bio no sentido de vida. E a ética, que ética nós devemos fazer uso para preservarmos a nossa vida? Será que só o princípio da dignidade da pessoa humana é o essencial, é a base que pode sustentar tudo o que está acontecendo de novo por desenvolvimento das novas técnicas da medicina que vão envolver a nossa relação jurídica e que nós temos por obrigação, enquanto profissionais, operadores do direito,
trazer uma solução para tudo isso, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele começa desde a nossa concepção, e mesmo depois da nossa morte, ele continua. Todo mundo tem direito, né, a uma dignidade desde o seu nascimento até depois da sua morte. Com a Covid, nós estamos tendo grandes exemplos de que essa dignidade não está sendo cumprida. Olha as formas como são feitos os sepultamentos, por exemplo. É um grande exemplo que está presente na nossa vida hoje. Isso é reflexo da bioética, é reflexo da contemporaneidade. E tratar de tudo isso, então, torna-se de extrema relevância para nós, enquanto operadores do direito, tendo em vista que o direito é uma ciência social aplicada, deve se aplicar dentro da sociedade. Por isso que nós falamos que o direito está sempre relacionado à cultura e que direito é cultura. Quando nós tratamos de todos os temas dos nossos seminários, que foram a transfusão de sangue nas testemunhas de Jeová, numa visão civil e constitucional, foi para trazer essa reflexão para vocês de como a religião pode influenciar na vida das pessoas. Nós temos que ter esse discernimento de razão e de fé, de crença. Nós temos que discernir isso. Se nós não discernirmos isso, nós vamos embaralhar todo o nosso pensamento, vamos nos deixar levar pela emoção, pelo sentimento, pela fé. E nem sempre isso é o correto. Se nós analisarmos as religiões, nós vamos ver que nenhuma é certa e nenhuma é errada. Por isso que nós temos que separar a nossa razão da nossa crença a todo instante. Se nós analisarmos os fatos bíblicos, por exemplo, nós vamos ver que são impossíveis acontecerem aquilo que está descrito na Bíblia. Não estou criticando, eu sou cristão. Porém, nós analisando aquilo tudo de uma forma extremamente racional, nós veremos que não tem fundamento, não tem possibilidade daquilo existir. Ou seja, a Bíblia é uma representação histórica, ela não é uma representação de memória. Quem escreveu ouviu uma história e não vivenciou aquilo para escrever e contar, e nós termos tanta fé a ponto de que isso influencie na nossa razão. Por isso que nós temos que separar razão de crença. Todos nós precisamos ter a nossa crença, precisamos ter a nossa fé para termos objetivos na nossa vida, senão nós não teremos. Mas nós temos que ter essa consciência de discernir as coisas, inclusive para a nossa formação moral e valorativa. Quando falamos das testemunhas de Jeová, muitos deles ainda focam na questão da fé. E nesse momento entra a bioética com tudo para mostrar essa relação deve ser rompida. Razão de um lado, crença de outro. Temos que prezar pela vida. Nós, enquanto operadores do direito, cuidamos da vida das pessoas, assim como um médico também cuida da vida das pessoas. Tanto que no tribunal do júri, que é a nossa expressão máxima de proteção à vida, a toga do advogado tem como cordão um cordão verde, que representa a vida, representa a medicina. Enquanto o promotor de justiça, a cordinha lá da toga dele, que dá o lacinho, é vermelha, que é a cor do direito, da justiça. E do juiz é branca, para demonstrar toda essa imparcialidade. Mas a nossa é verde. Nós cuidamos da vida das pessoas. O segundo tema foi o planejamento familiar e os direitos reprodutivos nessa era da biotecnologia, do banco genético, as regras de filiação. Quando falamos em planejamento familiar, hoje nós praticamente não temos essa questão de planejamento familiar. Nós temos altos índices de estupros, de casos de pedofilia, que acabam gerando um filho indesejável, e aí nós vamos cair no tema do estupro, do aborto, como essa mãe que foi vítima ou que não fez um planejamento familiar vai olhar para o seu filho para o resto dos seus dias. Ela vai olhar com carinho, será que ela vai olhar com revolta? E aí temos discussões sobre isso, muitas discussões na internet, né, nos últimos dias. Depois eu vou passar um link do Instagram para vocês seguirem.
Quando falamos disso ainda, desses direitos reprodutivos, a biotecnologia veio para auxiliar os casais inférteis ou que tenham alguns problemas. O direito tem que cuidar disso. E aí nós vamos ter a questão do banco de sêmen, né, da doação de óvulos, do congelamento, que tem valores altíssimos. Até que ponto nós devemos seguir isso, enquanto nós temos tantas crianças deixadas por suas famílias em asilos, em lares, e nós não damos tanta importância. E esses menores acabam virando os agressores, os marginais do futuro. E aí, Capitães de Areia, do Jorge Amado, a obra, o filme, se vocês assistirem, vocês vão ver que vai retratar tudo isso, e com isso nós podemos fazer relação com a bioética e com o Estatuto da Criança e do Adolescente também. Identidade de gênero, orientação sexual, implicações jurídico-normativas. Quando nós falamos em identidade de gênero, nós falamos em todas as formas de identidade de gênero, principalmente no que tange ao preconceito, não somente ao preconceito feminino, como ao preconceito masculino e aos transgêneros, né? Hoje nós temos o fenômeno da transfobia, que inclusive eu deixei um recadinho para vocês no nosso grupo do WhatsApp, que eu não vou desativar o grupo depois dessa nossa aula, desse nosso encontro, vou deixar ele ativado, porque estamos em contato, eu com os meus orientandos, nós estamos em contato para fazermos uma conferência sobre transfobia com um representante da OAB, com um psicólogo e com duas pessoas transgêneras que se disponibilizaram a estar participando dessa conferência. Então, nos próximos dias, provavelmente nós já estaremos lançando as inscrições aí para esse evento, e eu gostaria muito que vocês participassem. Falamos também da eutanásia, da distanásia, da ortotanásia, da perspectiva da bioética e do biodireito. Como que o direito, que cuida da vida, e essa bioética vão tratar dessa relação da eutanásia, principalmente, né? Será que é tirar a dor de uma pessoa mesmo? É tirar o sofrimento ou é tirar a vida? Será que eu não estou sendo um criminoso ao autorizar que seja feita a eutanásia? Isso está acontecendo dentro dos hospitais hoje. Pessoas que chegam com outros sintomas diversos da Covid são inseridas dentro das alas dos pacientes com Covid, porque os hospitais estão superlotados, não temos local para colocar as pessoas em tratamento de Covid, e aí acabam misturando tudo, essas pessoas acabam sendo contaminadas, ou até não sendo contaminadas, algumas vêm a óbito, e mesmo sem ter sido pela Covid, acabam tendo que ter o seu funeral dentro dos padrões da Covid, que só vai entrar uma pessoa da família dentro do cemitério para o sepultamento, os demais não podem, e todo aquele aparato, né, de proteção, mesmo a pessoa não estando contaminada. Isso é um grande exemplo. Os médicos tendo que escolher dentro dos hospitais quem vai ser entubado, quem não vai. Os altos valores das UTIs particulares, porque não temos, o SUS não está suportando. E olha que o SUS é o grande exemplo mundial, né, que nós temos de direito, de garantia ao direito à saúde, ele não suporta mais hoje controlar os casos da Covid, que é o que nós estamos em voga nos nossos dias. A questão da heteronormatividade, da sexualidade, como sendo um direito personalíssimo, por que que nós temos que ter legislações específicas heteronormativas, que vão tratar dessas questões de gênero, né? Daqueles que não seguem os padrões que a sociedade acha como correto. E aí nós trazemos isso para o lado político. A política hoje, o nosso governo hoje, é um governo que se estabeleceu, que se constituiu prezando a volta de valores morais que tínhamos há 10, 20 anos atrás. É impossível trazer esses padrões morais de volta para a nossa sociedade, onde as coisas existiam e eram muito mais escondidas. Embora na Grécia, em Roma, tudo isso já existia. Já existiam as relações homoafetivas, existia a figura dos eunucos, que
cuidavam dos senhores e submetiam a isso para não serem abandonados pelo Estado, pelo governo. Vem o nosso governo hoje, promove tudo isso de volta e as pessoas acreditam. Não tem como voltar. A sociedade mudou, estamos vivendo novos ares e a biotecnologia, a tecnologia em si, trouxe uma nova ferramenta de comunicação, que é a teoria da comunicação, onde Habermas vai sustentar. Essa teoria da comunicação, do diálogo, toma novos ares por intermédio da tecnologia que vai ser a internet e que vai propagar a violência, vai propagar a discriminação, vai propagar preconceito. Quantos de nós já vimos diversas notícias, diversos noticiários que foram repassados sem buscar a idoneidade deles, e recheados, frutos de grande preconceito. Por que nós temos que trazer legislações específicas para os assuntos relativos à heteronormatividade, a quem foge dos padrões rígidos estabelecidos pela sociedade nessa questão relativa à sexualidade e a gênero? Todos somos iguais perante a lei. Não haveria necessidade se as mentes fossem abertas. Porém, as mentes fecham-se cada vez mais em prol da busca desses valores que eram antigos e que é impossível trazermos hoje, inclusive pela formação das famílias. O transplante e a doação de órgãos, que teve um determinado período da nossa história, da nossa vivência, em que a doação de órgãos passou a virar um grande comércio. Hoje a fila de doação de órgãos é imensa, gigantesca, principalmente nas questões relativas ao transplante de córnea, aos rins, né, que inclusive podemos destacar o tal do Boa Noite Cinderela, né, em que as pessoas acordavam dentro de uma banheira com gelo, e isso é verdadeiro, isso não é mito, isso não é lenda urbana, e tinha o seu rim retirado e ele era comercializado. Isso acontecia, hoje acontece com menos índices, mas está presente no nosso cotidiano. A figura dos alimentos transgênicos como uma forma de garantia ao direito à alimentação, que é um direito humano, está extremamente relacionado aos direitos humanos. Todos nós temos direito à alimentação, assim como à saúde. É por intermédio dessa alimentação que a nossa saúde também pode ser preservada e a nossa vida, e os agrotóxicos estão aí presentes para fazer com que não nos falte o alimento, porque vai chegar um determinado período, né? Se nosso momento de agora, da contemporaneidade, do nosso dia a dia, que com toda essa pandemia, nós não estamos tendo plantações como tínhamos antes. E aí, o que vai acontecer daqui a alguns meses? Nós podemos sofrer grandes colapsos no que tange a falta de alimentos, os preços já estão altíssimos nos supermercados, como todos estão observando, e podem triplicar esses valores pela falta. Tudo isso fruto de uma política nacional de saúde que não foi bem pensada, que não foi bem planejada no início de toda essa pandemia. A vacinação e o aparecimento de doenças, nós podemos destacar a revolta da vacina, né? E se vocês quiserem uma literatura brasileira que trate disso, nós temos José Saramago no ensaio sobre a cegueira, que ele descreve exatamente o momento em que nós estamos vivendo nessa obra literária dele, no ensaio sobre a cegueira. E no ensaio sobre a cegueira, o autor, José Saramago, ele vai descrever o dia a dia que ele descreve é exatamente o nosso dia a dia. Pessoas reclusas, na solidão, tendo que enfrentar isso, passando por problemas psicológicos, psiquiátricos, e a revolta da vacina, né? A vacina vem com o intuito de promover a saúde, promover esse direito à vida, e muitos se recusam a tomarem a vacina, inclusive nos dias de hoje, com a nossa pandemia. Quantos de nós está com a sua carteira de vacinação em dia? E agora, então, com a pandemia? Conheço professores que não irão se vacinar, que pretendem voltar à sala de aula
e não tomarem a vacina. Muitas instituições estão voltando com as suas aulas presenciais e esses professores são contra a serem vacinados. Nós podemos obrigar? Não, é uma escolha, é a liberdade. Mas aonde fica a formação desse professor? Que professor é esse? Que não está em prol da tecnologia, que não está pensando na sua sobrevivência, na sua subsistência. Qual é a capacidade dele de transmitir conhecimento a outrem, se ele mesmo é contra a própria vida dele? É nesse sentido que nós devemos pensar a bioética e o direito relacionado nisso. A questão do aborto e do estupro entre as culturas, dentro das culturas diversas de outros estados, nós temos a autorização do aborto e principalmente nos casos de estupro, né? No Brasil é autorizado nos casos de estupro, em outras questões não, enquanto em outros países sim. São culturas diferentes, são crenças diferentes, né? O último tema, que é o tema de hoje, a questão da laqueadura numa visão constitucional, legal e bioética, onde o que vai se discutir de uma forma bem simplória é a questão de que existe uma idade ideal para ser feita a laqueadura? Quais são os malefícios da laqueadura? Existem malefícios ou esses malefícios são mitos? Muitas mulheres acreditam que se fizerem a laqueadura, ficarão frígidas para os seus maridos. E isso não é verdade. Nós sabemos que isso não é verdade. Muitas mulheres não têm os seus úteros, os seus ovários, por problemas de saúde, tal como a endometriose é um exemplo, e isso não acontece, né? E os médicos são contra, a grande maioria dos médicos são contra a laqueadura para mulheres muito jovens, né? E por isso vem a questão das clínicas que congelam os óvulos, os espermatozoides, né? Para que possam ter filhos, ter a gravidez in vitro depois, que tem valores extremamente altos, corre vários riscos. Quando vai ser depositado, vai depositar cerca de 5. Já pensou se gerar os 5, né? A gente sabe que não vai gerar, que no máximo vai gerar uns 3, no máximo. Estourando 4, e ainda vai ser uma gravidez de risco. Mas geralmente vai ser gêmeos ou vai ser trigêmeos. Será que a família está preparada para isso? Fez um planejamento familiar para isso? Para que o seu filho não sofra consequências futuras? Olha a sociedade em que nós estamos vivendo. Quantas famílias deixam de fazer o planejamento e seus filhos acabam jogados na rua e virando os delinquentes do futuro? É isso que a bioética coloca para nós refletirmos. A bioética e o biodireito estão presentes no nosso cotidiano, enquanto operadores do direito, para nos colocar reflexões, muita reflexão em tudo isso e a buscar uma forma de aplicar o direito efetivamente dentro dessas questões que a biotecnologia nos traz, aliada à medicina e ao direito à vida em si. A nossa enquete de hoje é de grande relevância o estudo da bioética no curso de Direito? Vocês acreditam que é de grande relevância estudar a bioética no curso de Direito? Né? Então é para vocês responderem lá sim, não, talvez, na nossa enquete. E o nosso fórum de hoje, que é o último fórum, né, da nossa disciplina, o que mais lhe chamou a atenção no estudo do direito e da bioética? O que chamou a atenção de vocês? É uma pergunta bem subjetiva, é aquilo que vocês jamais teriam imaginado e que vocês viram nesses nossos encontros, que foram rápidos, mas eu acredito que foram de grande aprendizado e de muita reflexão crítica. E nós pudemos fazer essa reflexão crítica porque nós já temos um certo grau de conhecimento jurídico adquirido para estarmos fazendo toda essa reflexão, proporcionando tudo isso para nós e para os nossos colegas da turma. E o último tema, então, é a laqueadura, numa visão constitucional, legal e bioética, que vai ser apresentado, então,
pelo último grupo, que é o grupo 10, para que nós possamos encerrar a nossa disciplina de hoje. Eu gostaria de dizer para vocês seguirem no Instagram esse endereço que eu estou colocando agora aí no chat para vocês, que é Ana Cláudia Brandão, _ biodireito. A Ana Cláudia Brandão, ela trata somente de temas relacionados ao biodireito e à bioética. Vocês vão ver que todos os dias tem temas extremamente interessantes voltados especificamente para isso. Como eu observei, parece que só o Lucas do grupo que está presente, né, Lucas? E então você pode fazer um apanhado geral do seu tema a partir da sua fala, e os colegas que se ausentaram terão que se justificar depois, né? Então vamos lá para nós não nos atrasarmos muito. Bom dia, Lucas. Você estava muito sumido, viu? Não, professor. O senhor pode não me ver, mas a gente está sempre presente, né? Lucas, nós estamos te vendo de ladinho. É porque fica melhor para minha câmera assim. Tá bom, tudo bem. Tá? Então, professor, infelizmente aí o Alex e a Emily ainda não estão presentes, né, para poder passar a parte deles. Eu ia praticamente fazer a parte final do grupo, que era falar sobre a visão bioética, né? E a Emily é quem iria realmente destrinchar essa questão constitucional da laqueadura, né? E infelizmente, eu não estudei com afinco a parte deles, né? A parte do Alexis é tranquilo, que era uma introdução, eu até consigo fazer aqui. Mas, assim, a Emily, ela tinha feito uma pesquisa com dados sobre a laqueadura no Brasil, etc. Ela ia trazer umas coisas mais aprofundadas, né? Segundo ela. Mas, assim, professor... É até bom que você ficou com a parte da conclusão, que é o fechamento de tudo, né? É verdade. Mas, assim, com relação à bioética, conforme o senhor tem falado aí, né, que é justamente isso daí, é a ciência, né, que tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem, né, sobre a vida, né, sobre a vida humana. Identificar certos valores de referência racionalmente, né, proporcionais, né, justamente aos benefícios que a gente pretende ter com essa evolução, vamos dizer assim, essa evolução biotecnológica, né? E também, claro, né, colocar nessa balança os possíveis riscos de aplicação, né? Como a gente está vendo até nessa questão que o senhor citou da vacinação, né, do coronavírus, que é uma vacina que foi feita até rápida, né? E não é, eu até dei uma pesquisada, não é uma das vacinas mais rápidas feitas, mas foi feito rápido, e a gente está tendo uma utilização dela de forma emergencial, né? A gente não tem uma aprovação definitiva, por exemplo, dessa vacina em nenhum país. Todos os países que estão vacinando da Covid-19 estão usando uma aprovação emergencial para o uso dessa vacina. O papel, né, principal da bioética, como eu tenho falado aqui, é refletir essa interação humana, né, descrevendo conflitos e questões, apontando tipos de comportamento que a gente pode considerar reprovável ou aprovável, né? Aí a gente até comentando a questão que o senhor comentou da laqueadura, etc., que tem mulheres, né, que elas têm esse receio, né, que o senhor comentou, de ficarem frígidas para os seus companheiros, né, e etc. Mas a gente vê essa questão de mulheres que têm, às vezes, algum tipo de doença que não tem jeito, às vezes acaba tendo que fazer a retirada do útero, etc., e continuam com as suas vidas normais, não afetam em nada, né? Mas aí entra naquela questão, né? Porque, querendo ou não, é aquela questão da mutilação, né? Então, fica esse conflito, né? É igual quando uma pessoa se acidenta de moto, por exemplo, e aí o médico tem que decidir com a pessoa lá sedada, dormindo, se vai arrancar a perna da pessoa ou não, né? É uma outra questão. O que nesse momento importa mais, a vida da pessoa ou a perna, né? Ou mesmo a questão do testemunho de Jeová, que precisa da transfusão de sangue, senão vai morrer,
E aí, qual é o valor que vamos sopesar agora, né? A crença dessa pessoa ou a vida dela, né? Então, assim, são questões bem difíceis mesmo de se discutir. Há argumentos para todos os lados, não é uma coisa fácil, né? E, assim, justamente dentro dessa visão da bioética, né, a gente percebe esses temas, né, que é aborto, transplante de órgão, até mesmo a questão do consumo de alimentos transgênicos, o uso da célula-tronco em pesquisas, a eutanásia, a fertilização in vitro, que o senhor também abordou bastante, né, de forma até bem aprofundada sobre essa questão. Eu falo isso até porque assim, a minha tia ela fez essa fertilização in vitro e esses conflitos aí que o senhor comentou, a questão do planejamento familiar e tal, tudo isso eu vi. Ela passa assim por a minha tia, né, e meu tio passou por acompanhamento psicológico, tudo, para poder até realmente ter uma, vamos dizer assim, uma liberação médica para fazer a fertilização. Não é uma coisa assim que você chega lá na clínica, eu quero fazer, vai lá e faz, né? Leva um tempo, né? Levou mais de um ano para minha tia realmente conseguir fazer a fertilização in vitro. E ela teve gêmeos, né? Assim, e a gente percebe que essa discussão da bioética, ela tem uma abordagem em cima de princípios, né? Como tudo no direito a gente, né? Eu tinha uma professora que ela falava assim, né? Que o direito não são apenas normas, né? O direito é construído em cima de princípios, né? As normas. Espera aí que meu gato está passando aqui. O direito, né? São normas que estão no alicerce, e esse alicerce são os princípios. E assim também é com a bioética, né? E os princípios que regem a bioética é a beneficência, a não maleficência, a autonomia e justiça, né? Então, a gente vê que toda a discussão da bioética, desses assuntos que a gente trouxe aqui, que é a questão do aborto, transplante, transgênico, célula-tronco, fertilização in vitro e etc., ela tem que ser pautada em cima desses princípios, né? Qual é o benefício que isso traz para a vida humana? Se tem uma discussão, é porque pode ter malefícios. Quais são os malefícios? Os benefícios superam os malefícios, né? Isso daí vai trazer um ganho para a sociedade, uma justiça social, uma autonomia para a vida humana. Então, todos esses questionamentos são feitos para a gente poder fazer esses julgamentos dentro da visão da bioética, né, professor? Agora, com relação à laqueadura, é que nem eu falei para o senhor, infelizmente eu não estou com os dados que a Emily ia trazer aqui para a gente poder até discutir melhor esse assunto. Mas, basicamente, o que o nosso grupo ia trazer era isso daí, professor. Sim, e quanto aos índices da laqueadura, hoje no Brasil, mais de 40% das mulheres brasileiras já fizeram a laqueadura no Brasil hoje, né? A medicina, ela estabelece uma idade mínima para que possa ser feita a laqueadura. Ela vai impor que seja a partir dos 25 anos e que essa laqueadura só pode ser feita depois de 60 dias que a pessoa manifestar o seu desejo. Então, ela vai manifestar o seu desejo para o médico depois de 60 dias que vai dar prosseguimento a todo o pré-operatório, né, correr atrás dos detalhes para que possa ser feita, para que não tenha o arrependimento posterior, né? E por isso prazo de 25 anos e que essa mulher tenha no mínimo 2 filhos para ser considerada esterilizada, né? Que é o termo laqueadura. Na rede privada, a laqueadura hoje ela custa de 5 a 10 mil reais, né? Isso incluindo o pagamento do médico, a equipe, o hospital e toda a sua equipe especializada, né, para isso. No que tange à cirurgia pelo SUS, ela também é feita,
E existem várias formas tecnológicas de serem feitas essa cirurgia. Ela pode, inclusive, ser feita sem cortes, pode ser feita pela introdução de tubos que vão fazer a retirada do útero, né, o desligamento, às vezes nem a retirada somente quando em casos de possíveis doenças, mas o desligamento pode ser feito pela introdução de tubos que vão tratar disso. Se alguém quiser contribuir com alguma coisa, fiquem à vontade. Professor, Sim. voltando ainda a essa questão da laqueadura, né, que a gente vê que ela está relacionada também ao planejamento familiar, né, então a gente também tem a questão do homem, né, poder fazer como é que chama? Eu não sei como é que chama no homem isso daí, né? Mas o SUS também faz para o homem isso, né? E também é muito mais fácil, por exemplo, se o homem futuramente querer ter filhos, reverter do que para a mulher, vasectomia. Obrigado, Maria. E, assim, também é uma coisa que se pode ser discutida, né? Entre o casal, entre a família, inclusive até para o médico, né? Porque, às vezes, né, o casal está planejando fazer a laqueadura com a mulher para poder não ter mais filhos, etc. Mas, às vezes, a mulher não precisa passar por um procedimento que é mais invasivo na mulher do que o homem fazer uma vasectomia, por exemplo, né? Não sei, eu posso estar falando besteira, mas assim, eu tô achando, eu posso estar errado, alguém pode vir me desconstruir aí, a gente tem importância, a gente tem a cabeça aberta. Não, a questão é que nós, que somos mais de uma geração mais moderna, nós aceitamos isso, mas pega uma família em que é mais tradicional, mais antiga, o homem vai ser machista, não vai aceitar fazer a vasectomia, né? Nós já aceitamos, porque nós já temos uma mente mais aberta. Se a gente pegar, por exemplo, um casal que está junto há uns 10 anos, o homem vai ser extremamente preconceituoso ainda, infelizmente, né? A laqueadura, ela também pode ser feita a laser, né? E também pode ser feita pelo SUS a laser, e ela também vai custar em torno de uns 5 mil reais aí, que é uma forma um pouco menos invasiva, mas não tem como reverter, né, na maioria dos casos. Existem situações em que é possível reverter uma laqueadura, mas é bem difícil mesmo. E os casos de endometriose, que autoriza a retirada do útero, mesmo que não tenha filhos. Se a mulher possui a endometriose, para quem não sabe, é como se fosse uma esponja que vai crescendo dentro do útero, dos ovários, e vai tomando conta de tudo. Se não fizer um tratamento, pode tomar conta do corpo todo, inclusive ir para os pulmões. Essa esponja vai sempre aumentando. Uma das formas de tratamento é a gravidez, porque a gravidez vai fazer com que essa esponja cresça, porque a mulher tem muitas cólicas nesse caso, e com a gravidez essas cólicas serão interrompidas, então essa esponja vai parar de crescer. Mas é muito difícil elas conseguirem engravidar. Então, uma das alternativas de tratamento ou é a gravidez, ou é a provocação de uma menopausa por intermédio de vacinas, ou a cirurgia. Porém, se o médico abrir para fazer a cirurgia, e tiver tomado todo o útero, o ovário, ele vai fazer a retirada, mesmo que ela não tenha filhos. Então, vai ser uma exceção dentro da medicina. Vai retirar e ela vai se tornar estéril. Não tem como. Por isso que volta-se para os tratamentos, né? Geralmente as mulheres optam pela vacina, o tratamento é em torno de 6 meses, e vai tomar essa vacina, custa caro essa vacina, é quase um salário mínimo o valor da vacina. Ela vai provocar todos os sintomas de menopausa para que tente estabilizar essa produção dessa esponja, né? Que é endometriose. Estou usando esponja para vocês entenderem. Para amenizar isso e parar com que isso, fazer com que isso pare de crescer. Se não resulta efeitos, tem que ir para a cirurgia. E se essa mulher quiser ter filhos, ela tem que, nesse período,
fazer o tratamento de 6 meses e imediatamente fazer uma inseminação artificial para conseguir engravidar e ver se ainda consegue segurar a gestação durante os 9 meses para ter o seu filho, e depois disso é feita a cirurgia. A laqueadura, segundo a legislação, ela não pode ser feita junto com a cesárea, mas na maioria dos casos ela é feita junto, né? Os médicos fazem junto para aproveitar, inclusive, de uma questão de economia aí para a nossa sociedade. Então, de uma forma simplória, nós conseguimos, né, Lucas, apresentar o tema final de vocês. Quanto a todas as enquetes que nós respondemos nesse período que nós estivemos juntos, eu acredito que todas foram bem polêmicas, né? A primeira delas foi sobre a eutanásia, se ela deve ser legalizada ou não no Brasil. A maioria respondeu que não deve ser legalizada, embora nós já tenhamos alguns países aí legalizando, como vocês vão ver a hora que vocês seguirem a Ana Cláudia Brandão lá no Instagram. A segunda enquete foi sobre se vocês são contra ou a favor as políticas públicas de reprodução assistida por casais homoafetivos. A maioria foi a favor, que eu peguei os dados, né, ontem à noite, para ver quais tinham sido as respostas de vocês. Então, a maioria é a favor de casais homoafetivos fazerem a reprodução homoafetiva, embora indiquemos ainda a adoção, né? Temos muitas crianças aí precisando de um lar, precisando de uma família. E por que ter o preconceito, né? Se essas pessoas também têm direito de ser felizes, não é uma escolha dela ser homossexual ou não. A outra enquete foi a questão da bioética e do biodireito, se ferem a intimidade dos sujeitos de direito na era da genética e da biotecnologia. Todos nós somos sujeitos de direito, e as questões da genética e dessa biotecnologia não ferem a nossa intimidade, né? Segundo a votação de vocês, segundo a minha opinião também. A biotecnologia, a biomedicina, vem para trazer novas possibilidades de vida para nós enquanto seres humanos. A nossa quarta enquete foi a vida enquanto valor supremo do ser humano, se ela está sendo banalizada com toda essa biotecnologia. Está tendo uma banalização da vida com esses novos modos ou procedimentos de geração de filhos? Acredito que não. A biotecnologia está presente na nossa vida para nos auxiliar, para ser um plus a mais para os casais que são inférteis e que querem ter os seus filhos. Se são contra ou afim à reprodução por portadores de HIV e AIDS, nós temos grandes estudos de que as pessoas que são portadoras da síndrome da imunodeficiência adquirida, né, do HIV e da AIDS, que podem ter os seus filhos, e esses filhos não estarem contaminados pela doença, é uma grande evolução da tecnologia, do biodireito aí presente, da bioética aí junto ao nosso dia a dia. E o último, que é o de hoje, né, qual é a relevância de tudo isso para o nosso estudo do direito, para a nossa formação? Tudo isso é de grande relevância para a nossa formação, porque nós estamos vivenciando isso cada vez mais no nosso dia a dia, no nosso contemporâneo. Então, de uma forma singela, quero agradecer a todos vocês por esses nossos 6 encontros junto à nossa disciplina. Eu sei que não deu para tratar de todos os assuntos, os encontros são poucos, o horário não bate, né? E a gente vai tentando encaixar, mas fiquem à vontade, vocês têm os meus contatos, fiquem à vontade para entrar em contato quando precisarem. Quando forem escolher os temas de monografia, pensem no biodireito, na biotecnologia, são temas que nunca vão cair de moda, né? Vai estar sempre em voga para vocês estarem desenvolvendo. Então, quem pensa em um mestrado, num doutorado futuro, voltem-se para essa área,
que é uma área muito interessante e que vai estar sempre em crescente desenvolvimento, sempre em crescente evolução e pode contribuir muito para a nossa sociedade, promover essas reflexões relativas a esses temas e tantos outros que nós somos discutindo no decorrer da nossa disciplina. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, foi um prazer conhecer todos vocês, poder estar contribuindo um pouquinho com os meus conhecimentos, que são poucos nesta área, é a primeira vez que eu leciono essa disciplina. Muito obrigado de coração, entrem em contato, e como eu disse, eu vou deixar o grupo aberto para divulgar para vocês o evento sobre transfobia que nós estamos organizando. Um grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado por tudo, e entrem em contato sempre que precisarem, podem ficar à vontade. Obrigado por tudo, um grande beijo no coração de todos vocês, e um até breve, né? Não um adeus. Obrigado por tudo de coração.